Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso de número 1 ao verso de número 18. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Repita comigo: entrou numa caverna. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que soprou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, esse é o momento mais importante do culto. É o momento que essa palavra ela pode entrar num coração aqui e essa pessoa sair totalmente transformada. Essa noite pode ser uma noite que seja um marco na vida dessa pessoa. Ela pode se lembrar como eu era antes desse culto e o que eu me tornei depois desse culto. Esse é o poder do Evangelho, Jesus. O poder do Evangelho, ele pode transformar do dia para a noite a vida de uma pessoa, se ao menos ela entender e crer no que vai ser pregado aqui. Ela volta para os seus caminhos, ela volta para a tua presença como antigamente, e ela vive coisas extraordinárias. Que o Senhor possa falar com o teu povo, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Elias, mas a Bíblia vai nos ensinar que existem somente 2 homens nessa terra que nunca enfrentaram a morte, nunca morreram. Você sabe quem é? A Bíblia diz lá em Gênesis: e Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado, porque Deus o levou para si. Então Enoque foi um homem que nunca morreu. Só que existe um outro homem na Bíblia que nunca morreu. Esse outro homem é Elias. A Bíblia diz que ele foi levado aos céus pelo Senhor. Ele foi transladado e ele está com o Senhor. Isso, quando você ouve, você fala assim: ah, não é possível, isso aí é uma história, não é de verdade. Mas Elias, ele teve algumas características que são muito importantes, como um dos profetas. A Bíblia vai falar que Elias
quando Jesus foi transfigurado, a imagem de Elias ali e de Moisés falava com ele no Monte da Transfiguração. Elias, ele representa na Bíblia os profetas. Moisés representa a lei, mas Elias representa os profetas. Elias, ele tem uma marca que todos aqueles grandes profetas aprenderam e visualizaram quem ele foi. Foi um grande homem. Só para você ter noção, a Bíblia vai dizer que Elias orou e não choveu durante 3 anos e meio na terra. Olha o que diz o texto lá no 1 Reis 17:1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias, ele foi um homem cheio de ousadia, um homem que realizou muitos milagres nessa terra, quando caminhou nessa terra. Eu recomendo você ler os livros de Reis, porque a história de Elias está ali. Elias, ele tem um grande significado. Elias, ele foi alimentado por corvos. Deus deu uma ordem para ele dizendo: desce até tal lugar que ali você será alimentado. E corvos traziam comida na boca e entregavam carne para Elias. Você consegue imaginar isso? Os drones vivos de Deus trazendo o iFood. Elias experimentou coisas poderosas. Elias, ele multiplicou o alimento e ele ressuscitou o filho da viúva. Um homem que ressuscitou os mortos, um homem que experimentou coisas poderosas. Você sabia? Olha que interessante. A Bíblia diz que Acabe tinha os profetas de Baal, e os profetas de Baal tinham tomado Israel. Elias estava desaparecido, todo mundo querendo matar Elias, todo mundo querendo a cabeça de Elias. Jezabel, que era esposa de Acabe, falou assim: nós temos que matar esse Elias, nós temos que pegar esse Elias. Elias chega de repente no meio de todo mundo, gente. Imagina Elias entrando aqui agora. E aqui é uma igreja que ninguém serve ao Senhor. Elias entra aqui e fala assim: quem é o maior Deus aqui? É o Deus de vocês ou é o Deus de Israel a qual eu sirvo? Os profetas ficou doido. Ele falou: então vamos lá, vamos fazer um desafio aqui agora. Nós vamos montar aqui um holocausto e nós vamos orar. O Deus que fazia cair fogo do céu, esse sim é o Deus de Israel. A Bíblia diz que existiam 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asdarote. 950 homens, ou 850. Aí você tem que ler na Bíblia, que eu também não sou obrigado a saber tudo, amém? Eu me perco nos números, eu não sou um pastor Igor que é bom de matemática. E a Bíblia diz que eles montaram o holocausto, colocaram ali, colocaram o animal. E a Bíblia diz que de manhã até o meio-dia eles ficaram lá: Baal, faz cair fogo do céu. E a Bíblia diz que eles se furavam, derramando sangue. Os profetas iam se furando, derramando sangue. Sabe o que Elias fazia? Ele ficava sentado assim, ó. Pode sentar aqui, né, Vince? Não quebra, né? Ele ficava sentado assim, ó. E falava assim: ih, acho que o seu Deus está dormindo, hein? Faz mais barulho aí. Tem que fazer mais barulho. Deus de vocês é muito ocupado, ele deve estar descansando, que ele trabalhou muito. Gente, ele ficava tirando sarro dos caras. Um homem sozinho, enfrentando 850 homens, batendo boca com os caras. De repente ele fala assim: fala o seguinte, vocês estão aí o dia inteiro, vocês não conseguiram fazer fogo cair do céu. Dá uma licença. Pessoal, tragam 12 pedras para mim, que representam as 12 tribos de Israel. Tragam 4 jarros e derramem água sobre esses 4 jarros. Se eu não me engano, cada jarro tinha, não vou falar isso não, vai que eu erro. Mas eles derramam a água, amém? Derramam a água dos jarros ali, ungindo aquele lugar, derramando água. Por quê? Olha que interessante, ele colocou o animal, ele colocou as pedras e ele jogou água em cima. Gente, quem aqui faz churrasco? Levanta a mão. Homens que faz churrasco aqui. Menores. Amigo do Marco, né? Gente, é uma luta acender a churrasqueira. Tem uns caras que ficam banando, tem uns caras que acendem lá, joga óleo, joga não sei o quê. Você já viu alguém acendendo churrasqueira com água? O que você está fazendo? Eu estou jogando água aqui no carvão. Ele não estava brincando com na cara dos profetas, sim ou não, gente? Eu estou falando desse homem para você. Um homem que tinha autoridade, um homem que tinha intimidade com Deus. Porque a Bíblia está dizendo que Elias orou e não choveu, e foi mediante a palavra de Elias e não a palavra do Senhor. É o que está escrito na Bíblia. Não está escrito assim, ó, e não choveu mediante a palavra do Senhor. Não choveu mediante a palavra de Elias. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que sabia o que estava fazendo, um profeta daquela geração. De repente ele coloca as pedras, ele coloca o animal morto, ele joga a água em cima e ele faz uma oração: Senhor, mostra para esse povo que há Deus em Israel.
caiu fogo do céu e consumiu toda a água, todo o holocausto, todas as pedras, desapareceu tudo. Tem umas versões que eu não gosto de falar, você já leu, não sei. Tem uma versão que fala assim, não vou falar, deixa quieto, tá gravando. Quer que eu fale ou não falo? Vocês são curiosos, né? Tem uma versão que fala assim, ó, caiu fogo do céu, consumiu todo o holocausto e lambeu toda a água que... não vou falar não, fica muito feio. Almeida Revista atualizada, Almeida Revista corrigida. Depois você procura na sua casa, você lê. Não, para, é uma palavra vulgar assim na nossa linguagem hoje. Não é culto de homens, vamos embora. Culto de homens, vocês viram que foi paulada, né? Os irmãos do... Deixa quieto. Foca. Tem visitante na igreja, foca. A Bíblia diz que caiu fogo, gente, caiu fogo. Sabe o que Elias fez? Povo de Israel, matem todos os profetas. Os caras saíram matando todos os profetas, saiu proclamando que Deus de Israel era o Deus de Elias, e um milagre acontecendo, e Elias foi. E então Elias dá uma mensagem para Acabe: Acabe, volta para casa que vai chover. E a Bíblia diz que depois de 3 anos e meio começou a chover naquele lugar. Só que depois de tudo isso, Acabe vai e fala para Jezabel: Elias matou todos os profetas. Jezabel, ela manda uma mensagem para Elias. A Bíblia diz que ela mandou um mensageiro para Elias dizendo que os deuses me castiguem com todo rigor. 1 Reis 19:2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Deles quem? Dos meus profetas. Eu não sei você, mas um homem que matou 850 profetas, ele ia ter medo de uma mulher, por quê, gente? Mas, de repente, esse homem, por causa de um mensageiro, por causa de uma mensagem, esse homem simplesmente desmoronou. E aqui entra algo muito importante que nós precisamos entender, que está lá em Tiago, capítulo 5, verso de número 17 ao verso número 18. Coloca aqui para mim, Tiago 5, 17 ao 18. O que está escrito ali? Elias era como? Elias era? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o grande problema que a gente ainda não entendeu? Você pode fazer milagres, você pode operar maravilhas, você pode ter vivido experiências maravilhosas com Deus. Satanás sempre vai mandar mensageiros, porque ele sabe da nossa humanidade. E quando nós caímos na nossa humanidade, nós desanimamos e nós nos entristecemos e de repente paramos de caminhar com o Senhor. Foi pintado para nós um estereótipo de que crente não pode ter medo, de que crente não sofre, de que crente não cai, de que pastor é super-homem, de que os profetas não podem nunca desanimar. Nós não podemos desanimar, nós não podemos se entristecer, nós não podemos ser fracos. Elias, ele era um homem como nós. Elias tinha medo, gente, sim ou não? Elias tinha desespero às madrugadas, sim ou não? Ele era um homem como nós. Isso me faz entender que assim que ele fez algumas coisas, eu também consigo fazer, porque ele era homem como eu. Mas também me mostra que existem mensageiros do inferno que vêm para tentar tirar minha paz. E se eu não estiver alicerçado em Deus, eu também posso desanimar. Sabe qual é o grande problema? É que o diabo, ele não está preocupado se você está fazendo cair fogo do céu no domingo. Ele não está preocupado se no culto de jovens você está orando e as pessoas estão levantando e começando a andar. Sabe o que ele faz? Ele espera chegar segunda-feira, manda um boleto lá na tua casa. E quando chega aquela mensagem, quando chega aquele boleto, quando chega a enfermidade, você simplesmente desanima, para, se frustra, desiste. Porque te ensinaram um evangelho errado, te ensinaram um evangelho que não tem lutas, te ensinaram um evangelho que não tem desafios. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Mas a Bíblia está dizendo, ele era homem como nós. E às vezes você está aqui, você viveu grandes coisas com o Senhor, mas hoje você não consegue se perdoar, porque você é homem, porque você é humano. Pastor, eu caí, pastor. Eu era um homem de Deus, eu era uma mulher de Deus, mas de repente eu me machuquei, eu caí, eu pequei. E porque você pecou, você já não se aceita mais. Porque você pecou, você já acha que não é mais ninguém na presença dEle. Porque o diabo, ele fica mandando mensageiros na tua cabeça todos os dias. Era para você estar pregando, mas você não está pregando porque você caiu. Você vai fazer o que na igreja? Ei, olha para mim, por que você vai para a igreja?
Olha para a tua vida, você está todo em pecado. O que você vai fazer lá? Mensageiros que vêm para tentar desestabilizar, porque nós somos seres humanos. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é anjo. Tem algum anjo aí? Você viu algum anjo aí do seu lado? Se você é uma menina apaixonada, está sentado perto do seu crush, não é isso que eu estou falando. Ai, pastor, ele é um anjo. Não. Que eu sei, irmão, eu sei que tem lugares estratégicos dentro da igreja, né? O sonho de todo mundo aqui, ai, pega na mão do irmão que está do seu lado. Ai, tira uma foto, ai. Lauane, olha para mim aqui, Lauane. Aqui dentro só tem ser humano, amém? Então deixa eu te contar uma coisa que ninguém te contou. Todo mundo está aqui dentro é sujeito a falhas, porque nós somos homens. Quando Elias recebeu a mensagem, a Bíblia diz que ele teve medo. É normal você ter medo quando você recebe uma mensagem. É normal ter angústia dentro do teu coração quando você recebe uma mensagem. A Bíblia vai dizer que Jó capítulo 1, ele estava na sua casa, ele estava tranquilo. De repente chegaram 4 mensageiros. O primeiro: Jó, eu estava arando com os bois, vieram e levaram tudo. Jó, eu estava cuidando das ovelhas, veio um vento do leste e matou todo mundo. Jó, eu estava cuidando de não sei o que, das cabritas, e morreu todo mundo. Jó. O último mensageiro diz: seus 10 filhos estavam dentro de casa. De repente veio um vento forte, matou todos eles. Existem mensageiros que vêm contra a nossa vida. Existem mensagens, existem mensageiros, existem situações do inferno que vêm tentar desestabilizar a gente, porque nós somos humanos. Mas isso não anula os milagres que já foram feitos por Deus através de nós. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Mas muitos de nós, por estar passando por um momento difícil, por estar passando por um momento delicado, aceitamos a mensagem que foi dita. Nós aceitamos que nós somos isso mesmo. Mas Jó, quando ouve isso, ele se levanta e ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Se Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai passar por luta, querido, você vai passar por dificuldade, mas entenda uma coisa: o Deus de toda graça está cuidando de você. Só que Elias não entendeu isso. Elias simplesmente ficou perdido quando recebeu aquela mensagem. Elias ficou desesperado, ele fugiu, ele teve medo. Pode ser que você está aqui e você não foi como um Jó, que após receber uma mensagem você não conseguiu se dobrar, porque você é humano, você tem as suas dificuldades, então você ficou desesperado e você simplesmente se perdeu, você fugiu, você teve medo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, do verso de número 7 ao verso de número 9, diz assim, ó: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Mas a resposta que vem depois é: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta. Eu quero dizer para você que todo mensageiro de Satanás, todas as mensagens que chegar até você, todas as lutas que vierem na segunda-feira, existe uma resposta para a tua vida: é: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua humanidade, na sua dor, na onde você não consegue. Só que o diabo colocou na tua cabeça: não era o profeta? Não era irmão do coque que xaramanaia? Não me proíbe de fazer essas coisas, porque agora vira figurinha. Tubarão, se você entrar no ao vivo e pegar isso aqui, eu te mato. Lascou, né? Não era você que pregava, não era você que fazia, e agora você está aí com medo, caído. O mensageiro vem todos os dias na nossa cabeça. Sabe o que você tem que falar? A tua graça me basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe o que a Bíblia diz? Quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Você precisa entender que não é sobre você. Elias, ele era humano como nós. Só que ao invés de fazer o que Jó fez, Elias teve medo. E eu quero falar para você: quando você se entrega ao medo, quando você se entrega à dificuldade, o diabo, ele tem estratégias para parar a tua vida. O diabo, ele começa a colocar estratégias, e a primeira estratégia do diabo, repita comigo: isolamento. Mais uma vez, isolamento.
Verso de número 3: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. A primeira coisa que você vai perceber que o diabo tenta colocar na tua vida para te afastar, para colocar mensageiros na tua cabeça, é te afastar dos irmãos. Se isola, cara. Elias, ele pega o servo dele, aquele que era o parceiro, aquele que era o braço direito dele. Ele vai até Berseba, ele deixa o servo lá e ele vai embora. Por quê? Eu preciso ficar sozinho, pastor. Eu errei, eu pequei, eu me machuquei, eu não consegui lidar com os meus problemas emocionais, eu não consegui lidar com as minhas frustrações, então eu preciso me isolar. Eu não quero ver ninguém, eu não quero ver gente. E quantas pessoas deixaram de vir na igreja, por quê? Por causa de um mensageiro de Satanás. Pessoas que adoravam aqui nesse altar, pessoas que dançavam aqui na presença do Senhor, pessoas que já pregaram, pessoas que já viveram experiências maravilhosas, mas o mensageiro veio e colocou: você não é importante, ninguém se importa com você, ninguém quer saber da sua vida. O mensageiro, ele vem e ele ataca no campo das ideias, porque o diabo, ele não tem poder de tocar na tua vida, mas ele fica lançando flechas, setas na tua mente, mandando mensagens na sua cabeça, dizendo: você não presta, você não é importante, você pecou, você caiu, você não é digno. E aí você vai o que? E se isola. Elias, um homem que viveu coisas extraordinárias, ele se isolou. Ele simplesmente saiu. Ele não quis contato com ninguém. Ele entrou para um nível de frustração. Pessoas que entram para um nível de frustração, elas se isolam. A segunda coisa, repete comigo: morte em todas as áreas. Mais uma vez, morte em todas as áreas. Verso de número 4 diz: e ele entrou no deserto, caminhou um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. A segunda característica que você vai perceber numa pessoa que se afastou do corpo, se afastou da comunhão, ela começa a pedir a morte. Ela já não se acha mais digna de estar na presença de Deus, ela já não se acha mais importante. Eu já tive o bastante, eu já fiz o que tinha que fazer. Ela começa a morrer espiritualmente, emocionalmente. Eu não quero mais viver. Quem sabe você está aqui, você foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas você já se viu pedindo a morte. Ei, deixa eu te falar uma coisa: existem mensagens na tua cabeça dizendo: tira a tua vida, para com tudo. É porque o diabo está desesperado, porque ele sabe, se você entender quem é hoje, tudo muda na tua vida. E ele começa a sufocar você, como foi pregado aqui pela pastora Bruna. Se você não assistiu o testemunho dela, corre lá e assista. Ele começa a sufocar você. Um nó na garganta: eu quero morrer, eu não aguento mais a minha vida, eu já não aguento mais nada. Elias, há um dia atrás, ele tinha matado 850 profetas. No dia seguinte, ele estava pedindo a morte. Eu sei que você que está aqui, você está entendendo o que eu estou pregando, porque você já viveu isso. Eu sei que você está aqui e você sabe que a mensagem é para você. Essa mensagem não é para todo mundo, essa mensagem é para você. Porque você sabe como foi difícil saber que você já operou grandes coisas no reino de Deus, mas de repente você estava se vendo pedindo a morte. É porque alguma mensagem chegou até o teu coração e tentou te destruir. Mas Jesus está falando assim: filho, a minha graça te basta, eu quero te curar hoje. Eu quero te trazer de volta para a minha presença. Aquilo que eu tenho para a tua vida não acabou. Ele pediu a morte. Ele simplesmente falou: eu já vivi muito, eu não preciso mais. A terceira coisa, repita comigo: frieza espiritual. Mais uma vez, frieza espiritual. O verso de número 5 ao verso de número 6 diz assim: depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse... Gente, vocês conseguem entender isso aqui? De repente, quem tocou nele? Nós está lendo a mesma Bíblia? Um anjo tocou nele. Você consegue entender como é profundo isso? Alguém aqui já foi tocado por um anjo? Sem contar o anjo que está do seu lado aí, que nós já entendeu? Você já foi tocado por um anjo? Um anjo tocou em mim? Sabe como é a aparição de anjos na Bíblia? A Bíblia diz que Daniel estava orando e quando ele viu o anjo, ele caiu como morto. O anjo toca nele e levanta e fala: fique de pé. A Bíblia diz que quando Davi ele estava sendo castigado por alguns dos seus pecados, ele viu um anjo enorme em toda a terra, com uma espada na mão,
prestes a destruir a terra. E ele clamou ao Senhor. Você tem noção do que é um anjo tocar em você? Só que a frieza espiritual de Elias era tão grande que o anjo tocou nele e falou: coma. Ele levantou, ele comeu e ele voltou a dormir. Irmão, no mínimo eu fazia uma selfie com o anjo. Mínimo assim. Salve família, estou com um anjo aqui. Alguém já viu um anjo? Ele viu um anjo, cara. O anjo tocou nele. Pastor, o que isso significa? Significa que tem pessoas que já viveram coisas poderosas com Deus, milagres que poucos viveram. Você já viu coisas que poucas pessoas viram, mas hoje ouvir que um jovem voltou a andar, que não tinha possibilidade de andar, seu coração está tão frio que para você foi só mais um milagre. Como pode alguém ouvir a notícia de um anjo e simplesmente voltar a dormir? A Bíblia é tão enfática que o anjo acordou ele de novo. Até o anjo ficou indignado, eu acho. Ele falou: não é possível? Quando eu apareci para o Daniel ficou, cai e levanta. Agora esse aí voltou a dormir? Não. Se eu fosse o anjo, eu ia ficar indignado. Eu falei: irmão, você está me tirando? Você tem noção qual é a velocidade para eu poder fazer essa viagem? Você volta a dormir? Não sou iFood de Deus não, para vir te dar comidinha, acorda, volta a dormir. O anjo foi lá e acordou ele de novo, Jana. Falou: ô fi, come que você tem uma grande missão. Deixa eu te falar uma coisa, mesmo que você esteja frio espiritual, a tua missão ainda não morreu. Mesmo que você esteja distante, deixa eu te falar uma coisa, a missão que Deus tem para a tua vida não acabou. Você ainda tem uma missão e você vai prestar conta da tua missão. Pastor, eu estou mal emocionalmente. Não importa, você vai continuar prestando conta da tua missão. Se você tem uma missão, é responsabilidade sua cumprir aquilo que Deus te chamou para viver. O anjo levanta ele de novo, falou: come. Ele comeu, se arrumou e fez uma viagem de 40 dias. Só que a frieza espiritual era tão grande que mesmo vendo anjos, ele continuou normal. A Bíblia fala em Lucas 24, que 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Jesus chega e começa a andar com eles, e eles começam a questionar Jesus: só o Senhor não sabia das coisas que aconteceram aqui? Só o Senhor não está sabendo das coisas, de que Jesus estava aqui e morreu? Nós fomos avisados pelas mulheres, olha o discurso dos caras, preste atenção nisso. Nós fomos avisados pelas mulheres que um anjo apareceu para elas dizendo que ele ressuscitou. Um dos discípulos e os demais discípulos foram lá conferir. Olha aqui, Clebinho, que está falando. Eles foram lá conferir e realmente viram que era verdade. Jesus interrompe a conversa e começa a pregar para eles. Mas olha que interessante, aqueles homens estavam tão frustrados, tão frios espiritualmente. Eles já estavam a 11 quilômetros que eles foram avisados que o anjo estava lá. Eles foram avisados que era verdade porque foram lá ver, e mesmo assim eles foram embora. Você consegue entender que quando o ambiente é de uma frieza espiritual, quando o nosso coração está tão duro como o desses homens, quem se apresenta para falar conosco é o próprio Deus. Sabe quem se pôs no caminho para falar com eles? Jesus. O coração deles estava tão frio que quando eles terminaram de falar com Jesus, no final eles disseram: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava das Escrituras? Sabe o que Deus está fazendo hoje com você? Aquilo que estava frio, não é anjo que vai operar, não é terremoto, não é milagres, não é maravilha. Sabe o que é? O próprio Deus está aqui hoje para falar para você: volta. O próprio Jesus poderia estar fazendo uma festa com os discípulos. Eu estaria, irmão. Imagina, 3 anos e meio andando com os discípulos, você é crucificado, gospem em você, zoam tudo. Se eu ressuscito no 3º dia, você me perdoa, mas eu ia fazer uma arruaça. Eu ia chegar chegando no rolê. Salve, salve. Entendeu? Eu ia rimar melhor que as rimas de ontem à noite aqui. As tribos já nervosas. Sabe o que Jesus fez? Ele se pôs no caminho de Emaús. Porque para Jesus não importa fazer uma grande festa, sendo que tem alguns que estão se perdendo. Para Jesus importa aquele que está se perdendo. Ninguém vai conseguir atrás deles porque a frieza é tão grande. Apareceu o anjo, apareceu tudo. Eles não bastou? Deixa que eu vou lá, Pai. Eu poderia estar numa grande festa. Deixa eu te falar, Jesus poderia estar numa grande festa no céu, mas Ele prefere estar aí no teu coração dizendo: volta, porque eu tenho algo para a tua vida. Então aqueles homens são tocados por Deus, porque a frieza espiritual só é curada pela presença dEle. Você já tentou conversar com alguém que é frio
Ele está vivendo uma frieza espiritual. Cara, você tinha que estar no culto ontem. O menino começou a andar, foi curada a perna dele. Pô, que legal, benção, hein? Pô, legal, glória a Deus. Cara, você precisa ir no culto que vai ter um profeta lá do Churubicanta, Xaramanai. Ele roda no helicóptero de Jesus. Pô, sério, manda um abraço lá, pastor. A pessoa está tão fria que ela já não se emociona mais com milagres. Ela está tão fria que ela já não consegue mais acreditar. Por quê? Colocaram na cabeça dela que ela não é mais digna para viver isso. Ó, você caiu lá atrás, então você não é digno mais para estar aqui. Você teve medo da mulher, Elias? Então esquece. Frieza espiritual. A quarta característica de uma pessoa que caiu na cilada do diabo, repita comigo, ela acha que foi o único que fez algo no reino. Ela acha que foi o único que fez algo no reino. Olha o que Elias fala, verso de número 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Está vendo aquele povo? Eles rejeitaram. Eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Eu fui o único que permaneci fiel ao Senhor. Ele tem essa síndrome de que eu sempre fui o único. Ninguém nunca fez nada naquela igreja. Eu sempre dei o meu melhor naquela igreja. Eu fui o único. Mas a sua humanidade te levou a se afastar disso. Então chega a parte mais emocionante do texto. A Bíblia diz, no verso de número 9: ali entrou numa caverna e passou a noite. Eu preciso que você entenda a profundidade disso. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Preste atenção no texto. Coloca o texto para mim, por favor. A Bíblia diz que Elias entra para dentro de uma caverna. E aqui está toda a história. Ele entrou para dentro de uma caverna. A Bíblia diz que Deus fala para ele o quê? Elias, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que Deus não falou: Elias, o que você está fazendo aí? O texto está dizendo que o próprio Deus falou para ele: o que você está fazendo aqui, dentro dessa caverna? Se Deus falou aqui e não falou aí, é porque no aqui, Deus estava do lado dele naquele momento. Deixa eu te falar uma coisa: o seu Deus não é um Deus que trata você aí, mas é um Deus que te trata aqui, do seu lado. O próprio Deus, ele entra dentro da caverna e ele começa a falar, Clebinho, assim: Elias, o que você está fazendo aqui, cara? Ô Marcão, o que você está fazendo aqui? Ô Leandro, o que você está fazendo aqui? Eu não te abandonei, mesmo em toda dificuldade, eu não te abandonei. Elias, eu não te deixei. Elias, eu não te abandonei, eu não te deixei. O que você está fazendo aqui, cara? Você tem um chamado, você tem um propósito. O que você está fazendo aqui? Eu estou com você. Eu não te abandonei como a igreja disse que eu te abandonei. Eu não te deixei como disseram que eu te deixei. Eu estou aqui. Mas e você, onde você está? Sai para fora. Sai da caverna. Não, pastor, Deus me deixou, Deus me abandonou, eu pequei, Ele me largou. Ei, Ele não te largou. Quando Adão pecou, Ele não disse: Adão, o que você fez? Ele falou: Adão, aonde você está? Porque não me importa o que você fez, me importa qual o lugar que você foi depois do que você fez, que você se afastou de mim. Eu estou aqui, eu não mudei. Porque existem situações da vida que não adianta pastor falar, existem situações da vida que não adianta a mulher falar, o esposo falar, os pais falar, existem situações que anjo não vai resolver. Então o próprio Deus entrou dentro da caverna com Elias e falou: o que você está fazendo aqui? Sai lá fora, porque eu quero falar com você. A Bíblia diz que quando ele saiu, a Bíblia vai então fazer algo de uma forma muito poderosa com ele. Sai e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave.
Quando Elias ouviu o quê? A brisa suave. Ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou lá na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? A mesma voz que falou com ele lá no fundo da caverna: o que você está fazendo aqui? É a mesma voz que falou com ele quando ele está fora da caverna: o que você está fazendo aqui? Sabe o que significa? Se você está aqui, Deus está aqui com você. Se você está aqui, Ele está aqui com você. Se você vai mais um pouco, Ele está aqui com você. Porque você pode ser infiel, mas Deus permanece fiel todos os dias. Mas o mais interessante de tudo, Elias já tinha visto o terremoto. Elias já tinha orado e não tinha caído chuva do céu. Elias já tinha visto fogo cair do céu. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Mas Deus se apresentou para Elias de uma forma a qual Elias nunca tinha experimentado Deus. Na brisa suave. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que se manifesta como um leão, Ele também se manifesta como um pai. O mesmo Deus que se manifesta quando você está rodando no Espírito, o milagre está acontecendo, xaramaná, chubicantes, é o mesmo Deus que vem na brisa suave dizendo: eu te amo, volta para mim, volta para a minha presença. Eu quero dizer para você que quem está aqui hoje não é o Deus leão, mas é o Deus Pai dizendo: eu quero cuidar de você, eu quero entrar onde ninguém entrou. Deixa a voz dele penetrar dentro do teu coração. Eu sei que você está ferido com a religião, eu sei que você está decepcionado com você, mas existe um Deus que está com você dentro da caverna, fora da caverna, e aonde você for, Ele quer estar com você. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Por muito tempo da minha vida, eu me culpei demais. Eu coloquei muito peso sobre mim, porque não é fácil você ser um pastor, não é fácil você ser um líder, não é fácil você ser um marido, e você vai errar, cara. Você que é mulher que está aqui, às vezes não é fácil ser mãe, às vezes você grita, às vezes você bate na onde você não queria ter batido. Você que tem um ministério, às vezes você erra onde você não queria ter errado. Às vezes você faz coisas por impulsão, achando que está acertando, mas você está errando. Pedro, quando cortou a orelha de Malco, ele achou que estava acertando, mas ele estava errando. Às vezes você quis fazer algo para proteger Jesus e de repente você foi excluído, você foi maltratado. Às vezes você se machucou lá atrás, mas todos os dias um mensageiro de Satanás fica vindo na tua cabeça. Todos os dias a mensagem do diabo fica vindo na tua mente, dizendo: você não presta. Sai da igreja, cara. Ali é um lugar de pessoas que estão buscando algo com Deus. Você já experimentou tudo que tinha que experimentar. Sai da igreja. Às vezes essa voz vem na tua cabeça todos os dias. Mas é o que eu estou te dizendo. Por que hoje? Por que agora? Porque essa mensagem. É porque Deus ele poderia ter aparecido para você através de anjos. Ele poderia ter aparecido de todas as formas. Mas Ele quis hoje se apresentar para você. Elias, volta. Eu tenho uma missão para você. Mas é na brisa suave. É como nunca antes. É como nunca aconteceu antes. Ele quer falar com você de uma forma que é só você e Ele. É uma forma íntima de vocês dois. Você conhece a voz dele. E ouviu-se uma voz, e ele cobriu o rosto dizendo: eu sei que Ele está aqui. É Ele. É Ele me perdoando, é Ele me restaurando, é Ele que está aqui hoje me convidando a voltar para a presença dEle, é Ele. Eu conheço essa voz, pastor, eu conheço, não é o pastor Pablo, é a voz dele falando comigo. Ele cobre o rosto dizendo: eu não sou digno de estar na tua presença mais, eu não sou digno mais de estar na tua casa, eu nem sei porque eu entrei aqui hoje, eu não consigo mais, eu estou querendo desistir, eu quero morrer, eu não quero mais viver, mas o Senhor está falando comigo, é Ele que está aqui. Elias cobriu o rosto dizendo: o anjo tentou, mas eu não quis dar ouvidos, mas Ele se apresentou para mim. Se você entende que Ele está aqui e que é com você, sai do seu lugar e vem para cá. Eu sei que não é fácil, porque nesse exato momento o mensageiro de Satanás falou assim: não vai, você vai cair amanhã de novo, eu vou te parar amanhã de novo. Mas Ele está falando: Elias, vem para cá. Eu tenho um chamado para você, Elias. Eu tenho um chamado para a tua vida, eu tenho um ministério para você, Elias.
Elias, você vai ungir o rei e tal, você vai ungir um outro profeta, porque eu quero te trazer para estar comigo. Todos conheceram a morte, você não vai conhecer a morte. Ainda não, Elias, você vai estar comigo. E Elias foi transladado, levado para estar com Deus. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus ele quer te levar para um lugar mais profundo nele. Só que você precisa dar um passo, sair do seu lugar, sai dessa caverna, vem para cá. Sai dessa caverna porque a brisa suave dele está passando sobre esse altar. Sai dessa caverna e vem para cá. Ei Elias, vem para cá porque eu quero fazer algo na tua vida. Ei Elias, sai daí e vem para cá porque eu tenho algo para a tua história. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, se o Espírito de Deus tem gritado no teu coração, se o teu coração está queimando, esse momento é para você, em nome de Jesus.